Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Pessoal, quero agradecer imensamente o pessoal da Syngenta, Grupo Public e Plataforma Agro Revenda pela cobertura total aqui na COP27. Começa agora mais um programa. Ô Gedeão, em primeiro lugar, obrigado por você estar sempre gentilmente nos atendendo aqui, e você é a prova de que somos internacionais agora, viu, rapaz? Sem dúvida nenhuma, Carlão, eu tenho te encontrado sempre em grandes eventos, em magníficos eventos. É o caso da exposição de Palermo, lá em Buenos Aires, que nos encontramos lá, sim, em plena pista de julgamento dos animais. Pois é, onde... foi uma experiência para mim nova, até de poder estar dentro da pista, viu? Exatamente, e ali eu te diria que aquele é uma meca da pecuária britânica mundial. Pois é, verdade. Que ocorre todos os anos lá em Palermo, naquele espetacular espaço. Depois nos encontramos na nossa grande Expo Inter também, que é uma exposição magnífica, uma das maiores do mundo. E agora aqui neste evento Sharm el-Sheikh COP27, que é algo absolutamente estranho, né? Na minha percepção. Pois é, e olha só, a percepção do vice-presidente da CNA, que é a nossa Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, e mais do que vice-presidente, é o vice-presidente de Relações Internacionais, então está aqui. Eu queria, vamos começar por aí, quais são as impressões que você tem desse ambiente aqui? Como eu te dizia, um ambiente absolutamente estranho, porque na realidade nós temos que ter sim grandes preocupações climáticas. Eu não tenho absolutamente certeza se o clima está mudando tanto assim, porque desde a primeira COP, que já faz em 27, se falava que as calotas iam derreter, que o mar ia subir, e já passou 27 anos e eu não vi nada disso acontecer. Marcos Yankee. Ô Marcos, é o seguinte, lá no Brasil o povo tá falando assim, Carlão do céu, rapaz, mas só tem gente na prateleira de cima do meu programa. Você tá aqui para confirmar que isso é a mais pura verdade. Obrigado pela sua presença, viu? É um prazer, viu, Carlão, estar com você em todos os eventos que você está. Você cobre absolutamente tudo. Estou achando sensacional você cobrir essas COPs, que são conferências muito importantes para o Brasil e para o agro, que não tinha essa cobertura todos os dias com todo mundo. Muito bacana isso, sabe? Pois é, você sabe que eu recebi uma mensagem do Cesário Ramalho. O Cesário falou assim, o Carlão, dá a impressão que eu tô aí dentro da COP com a sua cobertura, viu? Tô acompanhando tudo. E olha, eu já venho nessas COPs há muito tempo, né? Porque quando eu fui presidente da Única, nós fomos uma das primeiras entidades que começou aí todos os anos, porque a questão do etanol, da bioeletricidade, do biometano, é uma questão de energia alternativa, né, aos fósseis, e a gente percebeu que tinha que estar presente nesses debates. Então nós somos em todas as COPs lá atrás, né, já com uma agenda muito forte de etanol. E agora o que eu estou vendo é que a agenda é muito mais sofisticada, porque tem a questão lá do desmatamento, que nós temos que lidar com isso, vamos ter que reduzir a ilegalidade, né? Tem a questão da energia renovável, que continua pendente, aliás, está numa situação mais crítica que estava antes, porque nesse momento que a gente percebe é uma crise energética combinada com uma crise alimentar e com uma crise climática, né? São três crises acontecendo juntas e a gente tem que encontrar solução para as três. O Brasil tem 3 safras, o Brasil tem agricultura tropical desenvolvida cientificamente, plantio direto, toda uma série de coisas que a gente acha que, mais sustentável é impossível. Só que o povo não acha, e pior do que isso, a gente usa as métricas de quem tem floresta zero. Como é que é isso? É isso aí. Não, é basicamente isso, Carlão. Quer dizer, a área, é o que você falou, quer dizer, hoje, se você plantar a floresta, você ganha crédito, certo? Se você evitar desmatamento, você ganha crédito. Energia renovável ganha crédito. Se você fizer redução de fósseis nas cidades e nas indústrias, ganha crédito. Agora, a agricultura, a intensificação agrícola, né? O plantio direto, a integração lavoura-pecuária, as novas tecnologias, hoje não estão gerando crédito. Mas esse é o capítulo mais importante. Por que é? Porque se você intensifica a agricultura, de um lado você cria cadeias produtivas com menos carbono. Você reduz o carbono desse próprio processo agrícola, porque você sai de um pasto degradado, por exemplo, e vai para uma integração lavoura-pecuária com muito mais produtividade e menos carbono, certo?
A outra coisa que você faz é reduzir o desmatamento com isso, porque você está produzindo mais na mesma área. O Brasil é campeão nisso, ao fazer 2 safras. Todo o milho e todo o algodão, a maior parte hoje, são feitas em áreas de soja, né? E isso pode crescer no Brasil e pode crescer sobre pasto. Tudo isso deveria, de alguma maneira, gerar créditos ao produtor. Isso hoje não acontece. A minha convidada é a Maristela Miguel. A Maristela Miguel, inicialmente eu imaginei que ela fosse uma artista plástica. Ela me mostrou um trabalho lindo, maravilhoso aqui, vocês vão ver ao longo dessa entrevista. Mas depois eu descobri, conversando, que ela é advogada e ela resolveu trabalhar de fato para fazer a sustentabilidade sair do papel, deixar de ser uma greenwashing e partir para acontecer. E ela tem fazenda, a fazenda da família dela fica lá no Mato Grosso, numa região onde são obrigados a conservar 80% e podem usar 20%. E ela, como é esperta, barbaridade, né, como é característico das mulheres, elas que mandam no mundo, ela deixou a história de pecuária e agricultura por conta do irmão, o irmão toma conta dessa área e ela resolveu cuidar de fazer com que os 80% de floresta que eles têm lá fossem rentáveis e desse para viver desse tema. Olha, você corrige que eu errei aí, viu, Maristela? Tudo bem? Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? É um prazer estar aqui com você, mas eu não estou sozinha nisso. Nós somos uma família, terceira geração, numa fazenda, em que a primeira que cuida de sustentabilidade. Nós somos em 6 mulheres e um homem, meu irmão, né? Meu pai já faleceu, mas minha mãe é viva ainda. E nós juntos construímos o que é a EcoArtes hoje. A EcoArtes, ela tirou ou preserva, ou planta, ou tem pecuária. A EcoArtes é a soma de tudo isso. Então, nós temos produção pecuária, nós temos plantio, mas nós preservamos. Precisamos mais do que os 80% que a lei nos exige. Olha, é muito legal porque eu adoro exemplos, né? Eu sempre falo aqui no programa Fala Carlão que a gente tem um exemplo vale mais do que 1 milhão de palavras. Exatamente, né? Exatamente. O que nós fazemos nós trazemos a diferença para o produtor que 80% que você está preservando, você não teria o que fazer e você tem custos desse 80%. Então, das nossas dificuldades, a minha irmã mais velha, que também é advogada, criou a EcoArtes pelo sonho da minha mãe. Minha mãe sempre viu em uma semente uma grande mudança. Então, nós começamos a trabalhar com sementes e transformamos em peças de arte. E essas peças de arte foram para o mundo. Hoje nós temos parcerias com grandes empresas internacionais. Então você viu a Vista Alegre, a BMW, a Lely Blanc, que é uma empresa nacional feminina. Então nós temos grandes empresas por trás que a gente faz projetos e todos esses projetos eles têm que voltar para o chão e eles têm que voltar para ações comprovadas no território. Esse viés aí de que a gente não conhece a Amazônia, eu acho que, na verdade, eu ouso dizer que pouquíssimas pessoas conhecem a Amazônia, né? Eu acho que essa é a grande verdade. Como é que é, então, criar desenvolvimento dentro de uma situação como essa? É um grande desafio, né? Porque é um verdadeiro estado de dimensões continentais, não é? Um estado que tem 97% da sua cobertura florestal intacta, né? 97% da sua cobertura florestal intacta, né? E um grande desafio de gerar desenvolvimento, emprego e renda para mais de 4 milhões de amazonenses que estão naquela região, né? Então, é uma legislação ambiental bastante restritiva, né? E o desafio, então, por exemplo, que nós temos de ocupar economicamente essas regiões, né? E com várias diversidades. A Amazônia, e a gente tem costumado a falar, Carlão, é a Amazônia no plural, né? Amazônias, né? Porque essa Amazônia é tão grande que a Amazônia de São Gabriel da Cachoeira, lá na chamada Cabeça do Cachorro, né? É uma. E a Amazônia, por exemplo, do sul do Amazonas, né? dos campos amazônicos, uma faixa de
de transição entre o Cerrado do Centro-Oeste e o bioma Amazônia é outra completamente diferente, vocacionada para a produção de alimentos, para grãos, para soja, para arroz, para milho, para pecuária, não é? Então, quer dizer, não existe uma fórmula padrão para a Amazônia e isso é importante que seja considerado pelas políticas públicas, não é? E nós precisamos não basta só punir, comando e controle, penalizar, autuar, multar o homem da Amazônia. Você tem que ter uma agenda positiva, onde nós defendemos, por exemplo, a questão da regularização fundiária, licenciamento ambiental, infraestrutura, conectividade, educação, saúde. Antes da polícia, né, o talão de multa, também é muito importante esse trabalho da educação, da saúde, da conectividade, né, porque nós não queremos, e nós temos um risco muito grande, Carlão, encostado nas nossas fronteiras. Nós temos fronteiras internacionais no Amazonas com Colômbia, Peru, existem os plantios de drogas, né? E nós não queremos que isso avance para o nosso território. Então nós precisamos dar alternativas econômicas para a população. No Amazonas nós temos ainda um nível de pobreza muito grande. Cerca de 50% da população do Amazonas vive abaixo da linha de pobreza. Isso não é bom, não é? Nós não podemos ter na Amazônia um brasileiro de segunda classe. Nós precisamos viabilizar as mesmas oportunidades e condições dos brasileiros de outras regiões, também para os brasileiros da Amazônia. Vamos falar agora então do Taquari Vivo. O que é o Instituto, como nasceu, enfim, quais são os objetivos que levaram vocês a constituir esse Instituto? Então, o Instituto Taquari Vivo surge de uma preocupação com o rio Taquari, que é um dos rios mais assoreados, se não o mais assoreado do Brasil. O rio Taquari ele forma 36% da bacia pantaneira, né? Então, é um rio bastante importante. É um rio famoso, né? O rio das monções. Então, as monções passavam pelo rio Taquari. É um rio histórico no nosso país. Só que o rio Taquari, nos últimos 40 anos, vem sofrendo um processo de assoreamento intenso. E esse processo de assoreamento vem causando arrombados. O que são os arrombados? Quando o rio estoura suas laterais e extravasa a água para fora, para os campos. E um desses arrombados, que aconteceu em 96, ele começou em 96, é o arrombado do Caronal. E esse arrombado do Caronal gerou um grande desastre ecológico, econômico e social, que inundou 650 mil hectares de um lado, virou uma lâmina d'água, fazendas foram perdidas, comunidades tiveram que sair dos seus locais. E, por outro lado, a partir de 2019, o outro braço do rio secou. Então, nós temos um leito seco de rio de mais de 100 quilômetros de uma estrada de areia, né? Então, isso foi a motivação para a gente começar a trabalhar o rio Taquari. E aí nós ficamos mais ou menos um ano diagnosticando, né? Falando, bom, se nós vamos fazer alguma coisa pelo Taquari, vamos tentar entender o que já foi feito, né? E o que é necessário, qual é o tipo de articulação a gente precisa fazer para que o Taquari, a gente possa fazer algo efetivo pelo Taquari. Então ficamos fazendo um diagnóstico, foi um ano de trabalho, depois mais uns 6 meses aí de elaboração, fizemos até um documentário, Carlão, sobre tudo que aconteceu, toda essa história do Taquari. Isso está num documentário, chama Um Rio Desbocado, está disponível no YouTube. Legal. É um documentário bacana, são 40 minutos, conta quando a gente trouxe a ciência para contar o que aconteceu com o Taquari. E daí, a partir desse diagnóstico, nós tiramos quais seriam os trabalhos a serem feitos no Taquari, né? E aí direcionamos nossos trabalhos lá em cima, na origem dos sedimentos, que é o processo de erosão lá no Planalto, né? Gente do céu, vai estar divertidíssimo essa COP27. Haja conteúdo bom, hein, gente? Por isso que a gente trabalha tanto, para levar informação de qualidade para todos vocês. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Eu vejo todo mundo amanhã, gente.
programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.